boa alimentação, sem muita gordura, sem muito açúcar, carboidratos. Atividade física para todos, boa noite de sono, não encurte demais o seu sono. E cuidado com as drogas, né, os vícios. O álcool, por exemplo, é uma droga. Quase todo mundo usa, mas é uma droga que leva a várias doenças. O fumo é outra droga que leva a diversos problemas de saúde. Então, para ter uma vida boa, uma vida saudável, com qualidade, a gente tem que ter alguns cuidados, né? E quando adoecer, procurar logo assistência de saúde, assistência médica, porque as doenças no início têm como controlar. Mais complicado quando é avançado e quando dá as complicações próprias de cada doença. Também a gente acompanha as campanhas, seja de Ministério da Saúde, seja de sociedades médicas, paramédicas. Por exemplo, esse mês de fevereiro tem várias campanhas. Entre elas, nós temos o Fevereiro Laranja sobre as leucemias. Temos também o Fevereiro Roxo sobre o mal de Alzheimer e tantos outros temas que são debatidos nesse mês de fevereiro. Para falar sobre esses temas, convidamos um casal. Ele é médico, hematologista. É o Dr. Emanuel Lacerda, médico, hematologista, com residência em clínica médica no IMIP, Recife, residência em hematologia e hemoterapia no EMOP, Recife, e que trabalha na Pronutri Cariri, na Rua São José, primeiro andar, e é professor da Estácio FMJ. Muito obrigado, doutor Emanuel Lacerda, por ter aceito mais uma vez nosso convite. Oi, professor. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia aos ouvintes também, né? Eu estava até recordando, terceira vez que eu venho para o seu programa. Olha aí. Pode pedir música já? No Fantástico. Uma das vezes não foi ao vivo, né? Foi você, mandei as perguntas e você respondeu, que foi no tempo da pandemia. Verdade, é verdade. Exatamente. Mas você já tinha vindo e já aqui nesse estúdio, que antes era dentro da igreja, lá em cima. E com ele está a sua esposa. Eles são... já tem um filhinho de 5 anos. Como é o nome do garoto? É o Pedro Emanuel. Pedro Emanuel, olha aí. Então está aqui também conosco a doutora Ana Lívia Peixoto. Ela é fisioterapeuta, formada pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, Alagoas, especialista em fisioterapia, em terapia intensiva de adulto, São Camilo. Título de especialista pela ASOBRAFI, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. E é fisioterapeuta do Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Ana Lívia, e obrigado, viu, por ter aceito o convite. Bom dia, doutor. Muito obrigada aí pelo convite. Foi uma surpresa, né? Não estava não estava aguardando, né, algo assim, né? Manuel comentou e fiquei muito feliz com o convite. Legal. Né? Bom dia a todos os ouvintes e é muito bom estar aqui para a gente discutir sobre isso. É muito bom. Eu já trouxe fisioterapeutas, mas confesso que, devido a ciclo de amizades, né, eu conheço mais médicos do que fisioterapeuta. Eu já conheci também fisioterapeuta por necessidade, né, precisando, né, tempo que eu jogava bola, né, eu precisava muito para distensão, para lesões articulares, etc. Mas, apesar de conhecer alguns, não são na mesma frequência dos médicos. Embora, ultimamente, tenha uma área da fisioterapia que está crescendo muito, que é essa do estomaterapia, não é isso? Não é da fisio ou estou enganado? É da enfermagem, né? Da enfermagem. É da enfermagem, tem razão, é da enfermagem. Essa área de estomaterapia já vieram vários aqui tem vários, né, no Cariri, é da enfermagem mesmo, eu confundi. Pois bem, então, 2 assuntos que eles vêm tratar. No caso da doutora Ana Lívia, ela vem falar de fisioterapia geral e também o apoio que o fisioterapeuta dá na situação da terceira idade, principalmente diante do mal de Alzheimer, às vezes também
outros problemas, né, do idoso. Ela vai falar como é esse tratamento que pode, eventualmente, ser até a nível domiciliar, não é isso? Sim, sim. Ultimamente, né, a gente vê muito os pacientes, eles conseguem ter um nível funcional um pouco melhor, né? O pessoal está ficando idoso mais tardio, né? Antes a gente dizia o idoso, algumas com 50, 60 anos. Esses hoje em dia estão ainda bem fortes, né? Bem ativos, né? E ficando mais idosos, né? Com 70, 80 anos, né? E a gente conseguindo também mais a deshospitalização. Às vezes, antes eles ficavam muito restritos aos hospitais, né, e vinham a óbito. Hoje em dia, não. A gente tem um suporte melhor, né, as tecnologias, né, muitos avanços, né, na área da saúde, né, na área médica, que possibilita esses pacientes também ter esses cuidados em casa, né, mais próximo da família, tendo todo o suporte, equipamentos que supre melhor essas necessidades e ajuda nessas limitações que as doenças podem vir a surgir, né? É verdade. Antes de eu ser apenas gastroenterologista, eu sou de uma época que o médico tinha que ser tudo, né? Até porque na nossa região, final da década de 80, 90, a gente tinha muita carência de especialistas. E a gente era tudo mesmo, e eu atendia tudo. E tinha muitas pessoas com lesões musculares, articulares, coluna. E a gente tinha maior dificuldade, não existia reumatologista. Hoje tem, e vários. E ortopedista, pouquíssimos. Então a gente que orientava. E o pessoal se automedicava muito com os anti-inflamatórios, causando lesão gástrica, renal, etc. Aí eu dizia, não tome mais esses medicamentos. Não cura e você pode ter outros problemas. E o que é que eu faço? Fisioterapia. Fisioterapia dá uma melhora nessas lesões articulares, musculares, dores nas costas, sem uso de medicamento, não é isso, doutora Ana Lívia? Isso, com certeza. O próprio nome já diz, né? A fisioterapia, terapia pelo movimento, né? Então, quanto mais a gente estimula o paciente, né, o indivíduo, mais ativo ele fica, né? Várias doenças tendem a deixar os pacientes mais rígidos por estarem parados, né? Vai ficando toda uma rigidez. Com essa rigidez, dificulta a mobilidade articular. Os músculos vão ficando mais fracos, perdem o alongamento, ficam encurtados e vão se restringindo ao leito. No que restringe ao leito, propicia de acontecer as lesões por pressão, né? Como também alterações respiratórias, levando à pneumonia, tudo devido à restrição que esse paciente, né, vem evoluindo. E a fisioterapia, ela vem para estimular esses pacientes, para deixarem ativos, melhorando a articulação, essa mobilidade, deixando as articulações mais livres, prevenindo esse enrijecimento, fortalecendo, alongando, melhorando a capacidade pulmonar. Então, ela trabalha como um todo, né? Não fugindo que vai precisar em algumas situações de medicação, né? Todo o acompanhamento, é uma equipe multiprofissional também, muito importante, mas a fisioterapia, ela tende a deixar o paciente mais capacitado, mais independente, né? Exato, recuperar toda a autonomia, ficar independente. Pois bem, leucemia, doutor Emanuel Lacerda, é um câncer, né? Quase todo mundo já sabe. É um câncer de sangue. Mas tem mais de um tipo. Explique para os ouvintes da FM Padre Cícero o que é e quais são os tipos de leucemia. Professor, é o seguinte, quando a gente fala em leucemia, causa aquela ansiedade, preocupação, porque a gente sempre lembra da leucemia aguda, né? É aquela que pega de surpresa o paciente, que tem aqueles sintomas bem rápidos, progressivos, que passa a televisão os pacientes querendo
transplante, medula óssea, convocando doadores de sangue, né? Então, assim, leucemias, ela vai ter as crônicas e as agudas. Claro que as mais graves são as agudas, aquelas que têm sintomas mais rápidos. Mas também temos leucemias crônicas, que pouco se fala, tá? E que a gente consegue ter um tratamento ambulatorial, né? Que hoje em dia seria comprimidos, uma terapia mais branda. Muitas vezes o paciente já é idoso, quando tem leucemia crônica, não vai ter aquelas complicações de uma quimioterapia, de cair cabelo, de precisar se internar. Então, assim, a gente divide as leucemias tanto pelo tempo, né? Agudas e crônicas, e pela linhagem celular que deu origem. É algo mais específico, mas de maneira geral, a gente fala que pode ser linfóide ou mieloide. Então, a gente partindo para essa origem mieloide, linfóide e aguda ou crônica, a gente tem basicamente 4 tipos de leucemias, né? Então, quando a gente fala leucemia, não disse nada, né? Tem que especificar qual o subtipo. Então, a gente tem a leucemia mieloide aguda, né? E linfóide aguda. Leucemia linfocítica crônica, né? E mieloide crônica. Temos 4 tipos de leucemias, de maneira mais acadêmica. Exato. Então, é uma coisa que realmente tem que ser abordada por especialista. E o especialista em leucemia e outras doenças do sangue é o hematologista. O hematologista, ele é um médico, que a gente costuma dizer, um médico de sangue, né? É um médico de medula óssea, vamos dizer assim. Como um médico formado pela Faculdade de Medicina, igual aos outros colegas, se torna um médico hematologista? Qual é o caminho, qual é a jornada para chegar a ser um hematologista? Bem, a hematologia é interessante que às vezes o paciente só conhece quando é encaminhado. Raramente um paciente procura hematologia espontaneamente, assim como procura um otorrino, né? Um oftalmologista, né? Um pediatra. Mas a hematologia é uma sub-área da clínica médica, da clínica geral. Então o caminho seria fazer a graduação em medicina, que são 6 anos, depois uma residência em clínica médica, que são 2 anos, e depois escolher a hematologia. Assim como a gente pode escolher cardiologia, reumatologia, endócrino. Então a hematologia é mais um ramo da clínica médica. Quer dizer que só pode ser hematologista se fizer uma residência em clínica médica de 2 anos, clínica geral antes, né? Perfeito, perfeito. Até porque a hematologia é um ramo da clínica médica. A gente não consegue dissociar o corpo humano, né? Exato. As enfermidades têm suas correlações. Então é fundamental ter a base de clínica médica. Eu até acho que muitas outras áreas deveriam ter clínica médica. Que hoje em dia, às A vezes... maioria tem, alguns não, vai direto, né? Mas uma boa algumas... parte tem. Cardio tem, pneumo tem, Justo. gastro tem, hemato, né? Algumas, assim, sem preconceito, mas permitiram juntar. Digamos, a infectologia tem serviço que é só uma entrada, aí você fica 1 ano de clínica médica e 2 anos na infectologia. Facilita porque você ganha tempo, né, de formação, de fazer de qualquer prova. maneira, 1 ano é um bom Sim, tempo. Né? Mas não deixa de fazer clínica médica, que é Isso. fundamental. Né? Legal. Doutora Ana Lívia Peixoto, fisioterapia. A gente pensa logo, fisioterapia, como a gente falou, lesões, né? Aí a gente vai, aí sabe que vai ter um gelinho, sabe que vai ter um choquinho, né? Mas fisioterapia é muito mais do que isso, né? Quais são os tipos de fisioterapia que existem? Com certeza. Tem inúmeros. Assim como a medicina, na fisioterapia também tem suas subespecialidades, né? E a gente atua em vários âmbitos. Tanto a parte respiratória, vou puxar logo para o meu, né? Sim. A parte respiratória, né? A parte dermatofuncional, que envolve também não só a estética em si, mas relacionada à parte estética, mas para a saúde, que ajuda no tratamento das lesões. Como o senhor falou, né, da estomoterapia, mas a gente tem uma parte na fisioterapia que colabora também nesse tratamento. Né? Tem a fisioterapia osteopata também, né, osteopatia, que ajuda também nessa reabilitação desses pacientes. Né? Tem um campo muito amplo, né, para fisioterapia. Tem também na área de pediatria, né, desenvolvimento neuropsicomotor também pode atuar.
né? Distúrbios também do equilíbrio. É grande mesmo a cobertura que a fisioterapia pode atuar, sabe? E recursos são inúmeros, né? Mas a gente, como o próprio nome já diz, né? A gente tenta também já não se prender só a equipamentos, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer livremente, né? Com os exercícios que vai ajudar em melhorar a manutenção do paciente nas suas disfunções como um todo, deixando mais autonomia, dando mais autonomia a esse paciente. Por isso é algo muito que eu posso dizer, acessível, sabe? Não é algo distante, é algo próximo que a gente consegue ter uma atuação, como é que eu posso dizer, mais intensa nesse paciente, sabe? Para que consiga ajudar nessa sua reabilitação, independente de qual seja a sua queixa, e a gente ir direcionando para a sua demanda. Então, tem muita coisa na fisioterapia e cada um vai se especializando numa área. Um na respiratória, outro na motora e por aí vai. E tem esse trabalho em clínicas, tem esse trabalho em hospitais, né? Sim. E tem também essa prestação de serviço, às vezes a nível de domiciliar, nos que não podem se deslocar ou tem limitação. Até pode, mas tem limitação e prefere, né? Tem também em piscinas, né? Hidroterapia, sim, né? Sim, Diversas... tem, exatamente. Tem a hidroterapia também, tem a ecoterapia, que é com cavalos. Legal, né? Muito bom. Né? Tem a terapia ABA também, né? Tem muitos recursos que a fisioterapia pode estar atuando, né? E esses pacientes domiciliar precisam muito, né? Devido a esse o deslocamento, que é complicado, né? Aquele paciente mais restrito, que fica acamado, precisa de toda uma logística da família, né? Para ter um acesso melhor, seja no carro, para utilizar uma cadeira, todo esse transporte, e às vezes para o conforto e uma melhor evolução desse paciente, é mais fácil de ser conduzido o tratamento dele em domicílio, né? É verdade. Doutor Emanuel Lacerda, médico hematologista, falando sobre leucemia nesse mês de fevereiro laranja, sobre as leucemias. Infelizmente, pode ocorrer até em crianças, né? Pode ocorrer em crianças. O diagnóstico é feito por especialista, hematologista, mas pode ser suspeitado por alguns sintomas e por exame de sangue, o hemograma. Eu já pergunto para você, doutor Emanuel, os laboratórios, eles estão preparados para dar esse diagnóstico, porque além da alteração do número de leucócitos, tem células específicas como o blasto, né? Eles estão preparados ou não? Tem que ser um laboratório realmente que trabalha com a hematologia. Não, professor, assim, quando tem leucemia, né, as agudas principalmente, as alterações são bem significativas. Elas chamam bem a atenção. Então, assim, por mais que o bioquímico, né, o biomédico ali não lide com a medicina, a hematologia em si, mas ele sabe identificar quando a célula está alterada. Então, ele vai lançar ali uma observação, vai chamar para repetir o exame, vai mostrar um alerta que ali merece uma atenção especial. Então, assim, nem sempre a gente consegue ter um diagnóstico só com hemograma, vindo do laboratório, mas já consegue ter uma sugestão da alteração que merece mais atenção. É porque assim, se os glóbulos brancos, né, estão muito aumentados, você pode suspeitar dessa doença, leucemia, mas pode ser uma infecção, né? Perfeito, perfeito. Se eles estão muito diminuídos, também você pode suspeitar de algum problema imunológico e da leucemia. Mas também pode ser infecção. Aí existe esse blasto, essas células, esses linfócitos, não sei como é que a gente diz, como clínico eu não entendo, que parece que chega a dizer algo a mais, e também quando não tem aquele aumento de células jovens da infecção, que não necessariamente tem nas leucemias, ou pode ter também os aumentos dos bastonetes. É assim,
A leucemia, quando ela se instala, são células jovens que se multiplicam, né, atrás de uma mutação que deu origem e que não conseguem amadurecer. Então, esse excesso de células jovens, que a gente fala que são blastos, mas que pela linhagem seria mieloblastos ou linfoblastos. Como não é fácil diferenciar muitas vezes, a gente fala blastos para generalizar. Esse aumento de células jovens, ele pode ser tão acentuado que chega na corrente sanguínea. Se isso acontecer, o laboratório consegue identificar no hemograma um aumento de leucócitos com blastos. Mas pode também essa produção de células jovens ser tão aumentada que, digamos, ela entope, assim digamos, a medula óssea do paciente e começa a ter poucas células na corrente sanguínea. Então, vai ser uma falta de células na circulação. Então, vai ser um hemograma com tudo baixo. A gente fala cientificamente que é uma pancitopenia. Então, nesse momento, o paciente não vai ter células jovens na circulação, mas precisa de um contexto para diagnosticar a leucemia. Senão a gente vai incorrer naquele erro de tentar fazer o diagnóstico por um exame. E é preciso, como a medicina faz, uma investigação. É um quebra-cabeça. Porque assim, a gente não consegue dizer que o paciente tem uma leucemia só por uma alteração de leucócitos. Entendi. Várias situações diferenciais, como o senhor mesmo falou, podem aumentar os leucócitos ou diminuir. A infecção é a mais comum. Então, assim, a gente não pode dar o diagnóstico por um sinal ou sintoma. É um conjunto, né? É uma síndrome ali que a gente vai juntar o quebra-cabeça. E isso causa dos pacientes muita ansiedade quando vê um exame de sangue alterado, porque já associa que pode ter um câncer. Mas que lembrar que leucemia é uma doença rara, que bom, porque ela é muito grave, né? Leucemias agudas, e que alterações são muito frequentes por doenças secundárias, e não pela leucemia em si. No caso, uma anemia carencial, uma alteração plaquetária, uma infecção, uma cirrose. Então, várias doenças mexem com o hemograma, mas que não são leucemia. Então, precisa ter um médico que é para poder juntar o quebra-cabeça, assim digamos. Muito bem. Então, você que é ouvinte da FM Padre Cícero, você pode nos acompanhar não só pela rádio, mas também pela live de Facebook. É só entrar lá no Facebook e colocar FM Padre Cícero 104,5. Aí você vai também nos ver, além de nos ouvir. E pode fazer pergunta pela própria live aos nossos convidados. O Dr. Emanuel Lacerda, que é médico hematologista, e a doutora Ana Lívia Peixoto, que é fisioterapeuta. Você também pode fazer pergunta pelo 3512-2000, telefone daqui da rádio. O Carlos Eduardo está aqui, pode receber o seu telefonema para perguntar aos nossos convidados. Você pode também fazer essa pergunta por esse mesmo número, 3512-2000, o WhatsApp daqui da rádio. Aí você pode perguntar por áudio, pode perguntar escrevendo, fica à vontade, né? Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais esclarecimentos sobre fisioterapia e leucemia dos nossos convidados. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Quaresma, tempo de conversão. Faça uma peregrinação, ao menos uma vez na Quaresma, a um santuário mariano ou outro santuário, participando da Santa Missa. FM Padre Cícero e você, em Retiro Quaresmal.
Essas empresas ajudam em nossa missão. Olá, queridos filhos e filhas. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério que envolve a educação das crianças. Na hora de matricular o seu filho ou sua filha, pense nos valores e conhecimento que eles vão levar não somente para o vestibular ou para a universidade, mas para toda a vida. A educação católica tem tradição e princípios éticos de preservação da vida e da família. Conheço e confio na Rede Salesiana de Escolas. Pense nisso. Crescendo e ensinando, valorizando o ser humano. Fevereiro chegou com clima de sossego no maior parque aquático do interior do Nordeste. Um ambiente perfeito para fugir da folia e mergulhar na diversão de toda a natureza. Vem aproveitar nossas atrações aquáticas, comida boa, massagem gratuita e oficinas infantis. Arajara Parque, a floresta mostra sua beleza. Arajara Parque, diversão de toda a natureza. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Já imaginou tirar do papel aquele sonho de falar outro idioma? Com o CNA, você não precisa imaginar, você pode acreditar. Tudo porque o CNA tem o curso de inglês ou espanhol em que você aprende falando sobre os assuntos que mais gosta, na sala de aula ou online. Ainda conta com certificados internacionais que abrem portas do mundo todo. Venha para o CNA Juazeiro do Norte. Telefone WhatsApp 3512-0505. Matricule-se já. Fisiotrate. Fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Combate à dengue. Esse é o foco. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido, como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico, como aspirina e AS, não devem ser usados. Podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona ou paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Dengue se combate todo dia. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Apoio FM Padre Cícero 104,5. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, nós vamos ficando juntinhos até às 9, viu? 9 horas a missa, a missa transmitida pela FM Padre Cícero aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Então, pelo menos até 8h55, eu vou ficar na sua companhia com os meus convidados. E campanha da Fraternidade 2024, né? A gente está nesse período especial chamado Quaresma. Quaresma é um período de reflexão, conversão, preparação para a maior festa cristã. A maior festa cristã é a Páscoa. Apelo comercial é o Natal, né? Mas espiritual é a Páscoa, a nossa maior festa cristã. Portanto, a maior preparação é a Quaresma, 40 dias em que você pode fazer orações, jejum, abstinência de algumas coisas, você pode fazer esmola, como conversão, você pode fazer algum propósito, né, algum retiro, né, espiritual, se preparando para a Páscoa da ressurreição. E a campanha da fraternidade é fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23:8. É isso aí. Nossos convidados de hoje para falar sobre tanto o fevereiro laranja, sobre leucemias, quanto o fevereiro roxo, sobre mal de Alzheimer, é o médico Dr. Emanuel Lacerda e a sua esposa, a doutora Ana Lívia Peixoto, fisioterapeuta. Doutora Ana Lívia Peixoto, fisioterapeuta, você se especializou mais na parte respiratória e você trabalha no Hospital Regional de Cariri, inclusive terapia intensiva, você também tem especialidade. Na terapia intensiva, aí é que é importante. Toda a área da saúde, o fisioterapeuta tem uma participação importante na equipe multidisciplinar, mas nas UTIs é fundamental, não é isso? Conta aí como é o trabalho de um ou de uma fisioterapeuta numa unidade de terapia intensiva, UTI. Sim, é bem importante mesmo o nosso trabalho, né, na fisioterapia na UTI. Principalmente a gente viu, né, bastante a importância nessa pandemia. Covid. Né? Os pacientes, né, foi algo bem intenso, né? Intenso, e a necessidade desses pacientes, né? Na terapia intensiva, a fisioterapia atua conduzindo toda a parte ventilatória do paciente. Todo dispositivo que esse paciente venha a necessitar, né, de suporte respiratório, quem conduz é o fisioterapeuta, desde o início até a sua retirada, né, em conjunto, né, das avaliações com a equipe médica, mas quem faz toda a condução na ventilação mecânica, em dispositivos como a VNI, né, os dispositivos mais recentes, né, que estão utilizando mais, está crescendo mais o seu uso, que é um catéter nasal de alto fluxo, que ajuda também. O elmo, também, que foi muito utilizado, que era um capacete, que foi criação do Ceará, né, cearense, também, que a gente utilizou bastante nessa pandemia. E quem faz toda essa condução é o fisioterapeuta. Tendo também, né, contar a reabilitação motora, para deixar esse paciente ativo, né? E o paciente na UTI, ele fica muito restrito, são muitos equipamentos para monitorizar, né? Medicações que recebem muitos acessos, então ele vai ficando mais limitado, mais restrito, sente dores, né? Por ficar parado, ele tende a ter uma perda funcional, né? Diminuindo a força muscular, né, ficando um pouco mais rígidos. Algumas medicações podem causar rigidez também. Com isso, diminui a motilidade intestinal, né? Aí a gente, na movimentação, vai contribuir para isso, tentando deixar esse paciente sentado, né?
estimular ele para deambular dentro das condições possíveis, né? E chamando esse paciente, estimulando. A fisioterapia é estimular. Estimular. Quanto mais esse estímulo esse paciente tiver, melhor vai ser a sua evolução. É verdade. Olha o pessoal participando da live de Facebook. Alzana Ribeiro, nossa ouvinte. Desculpe, estou um pouquinho gripado. Ela diz: bom dia, doutor Pérez, a todos que fazem esse programa maravilhoso. Manda um alô para minha amiga Marcinha. Desculpe. Pronto, voltando aqui, desculpa, é porque eu estou um pouquinho gripado, né? Então, a Marcinha, ela fez tratamento de leucemia, está curada, graças a Deus. A mesma mora em Londrina, Paraná. Obrigada, Manuel. A mesma mora em Londrina, no Paraná. Foi diagnosticada com leucemia, fez o tratamento, quimioterapia, e está curada. Que maravilha, né? Que coisa boa. E ela está escutando lá em Londrina, Paraná. Doutor Emanuel, apesar de ser uma doença de alta letalidade, tem muitos casos que dá muito certo, ou seja, de cura, não é isso? Perfeito. Pega a gente de surpresa, uma leucemia aguda, mas a gente, quando tem esse diagnóstico, vai classificar. Vai ter situações que favorecem o tratamento, outras situações que infelizmente trazem maior risco de morte. Por exemplo, quando tem na criança, o mais comum é a leucemia linfóide aguda, né? A sigla LLA. Na criança, incrível que pareça, é a mais curável, a mais fácil de tratar. Sei que os pais ficam bem ansiosos, pega de surpresa, verdade. Traz aquela ansiedade, mas incrível que pareça, é uma doença boa de tratar na criança. É a mais comum, né, dos cânceres de criança e que pelo menos é a mais bem recuperável, digamos. Quando ela acontece, infelizmente, em pacientes mais idosos, tende a ser mais difícil o tratamento, não só pela doença, mas porque o paciente já acumula morbidades. Questão de já ter, às vezes, uma pressão alta, um diabetes, uma limitação renal, cardíaca. Talvez o paciente nem sofre pela doença, mas por uma limitação à quimioterapia. Porque o tratamento, claro que ele combate aquela leucemia, mas às vezes traz mais sofrimento pelas complicações em outros órgãos. Então vai ter situações que a gente vai perceber melhores chances de tratamento e cura e outros, infelizmente, mais dificuldade. E nosso, digamos, último recurso após a quimioterapia, para quem for necessário ou indicado, seria o transplante de medula óssea. É a nossa estratégia, né, nossa última opção, que é quando a gente consegue alguém compatível, geralmente um familiar, né, um irmão, mas se não tiver irmão compatível, de forma genética, a gente procura no Brasil todo. Por isso que é importante o cadastro da medula óssea dos pacientes que vão doar sangue, né? Então, quando a gente precisa desse recurso, o transplante é uma opção de cura para leucemias agudas, muito mais usado em pacientes com mais idade. Mas qualquer idade pode ter leucemia. Não tem essa divisão, apenas a tendência, né? Mais ou menos um tipo ou outro. Mas qualquer idade pode ter leucemia, infelizmente. Infelizmente, mas é para isso que existem as especialidades médicas, né? A hematologia, com toda a sua capacidade de conhecer bem esse problema e oferecer o que há de melhor no mundo todo, né? O que se faz aqui é o que se faz nos Estados Unidos, na Europa, para tratamento. Nem sempre há um sucesso,
mas às vezes ocorre, né, essa melhora. E parabéns, viu, Marcinha, por você estar bem, por você ter procurado assistência médica, procurado seu tratamento. Porque tem gente que se acomoda, fica triste, fica em casa. Não, você correu atrás e isso é o que importa, graças a Deus. Fique com Deus, viu, Marcinha? Estamos aqui todo domingo, você pode ouvir, participar, viu, também do nosso programa. A outra ouvinte, a Nilza Bezerra, ela pergunta à doutora Ana Lívia se a fisioterapia pode ser útil no tratamento da hérnia de disco. Com certeza. A fisioterapia atua um foco muito grande, né, nesse distúrbio, né, das hérnias de disco, coluna como um todo, e tem vários recursos, como os osteopatas, né, tem vários conhecidos, né, que trabalham nessa área e ajuda bastante, reabilita de uma maneira que previne até de evoluir para uma cirurgia. Né? É o que a gente recomenda, que o paciente procure logo todos os recursos antes de se submeter já a um procedimento cirúrgico, que a coluna é um nosso sustento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado melhor com a coluna, fazer exercícios. O Pilates também ajuda bastante para a gente poder segurar as estruturas através da musculatura. A gente fortalecendo essa musculatura, organizando a nossa postura, que a gente tende aí com o tempo, colocando algumas alterações, né, na nossa postura, devido a um calçado, devido a um sentar inadequado, né, uma dormida não bem organizada, né? No dia a dia, os trabalhos que a gente executa, seja de vida diária ou profissional mesmo, né? Adquirindo posturas viciosas, né? Como também o uso do celular, né? A gente tende aos poucos a estar fazendo, né, a inclinação mais da cabeça, e com isso vai sobrecarregando também a coluna na região cervical. E tudo isso a gente corrigindo, fazendo essas correções, a gente consegue melhorar e prevenir que a hérnia de disco se estabeleça, como também ajuda no tratamento, né? O Pilates ajuda bastante para quem tem hérnia de disco, né? A fisioterapia, ela vem para fortalecer, alongar, reposicionar, orientar como você conduzir melhor no seu dia a dia, nas suas atividades, para facilitar, né, e ajustar como você, o seu dia a dia, para que você não tenha mais esses desconfortos, né? E lhe preparar também, se for o caso, para uma possível cirurgia, mas que você tenha uma reabilitação mais segura, lhe deixando mais funcional, né? Tudo é direcionado para a funcionalidade e independência desse paciente. Você falando aí do tratamento, né, da hérnia de disco, que muitas vezes aí nem precisa fazer a cirurgia, outras vezes precisa, depende do grau, né? Mas às vezes nem precisa. Eu lembrei de um amigo meu que chegou para mim questionando, porque ele teve um problema sério de joelho, né? E foi no ortopedista, muito bom aqui da região, e o ortopedista falou: olha, você só faz a cirurgia se quiser. Se você é um atleta, se você joga futebol e quer recuperar mais rápido, você faz a cirurgia. Mas se você fizer a fisioterapia, dá certo. E ele veio me perguntar se era assim mesmo. Eu digo, claro que é. Ele vai reforçar a musculatura e não vai lhe incomodar tanto e você vai ter uma vida normal. Quer dizer, muitas vezes evita até um procedimento mais agressivo, né, que é a cirurgia, não é isso? Exatamente. A cirurgia a gente coloca como último recurso, isso, né? Então, sempre. A gente tem que procurar os benefícios que a gente consegue com outras terapias, né? Com outros tratamentos, até chegar na cirurgia, né? Como, né, no seu exemplo, aí o pessoal às vezes quer um resultado muito imediato. Mas às vezes se esquece que para aquela lesão ter acontecido, quanto tempo não foi também, né? Tem as lesões agudas de uma torção, algo
né, imediato, mas também tem as lesões antigas. Quanto tempo não se passou numa postura viciosa? Não é? Um sentar inadequado, né? Utilizando cargas, né? Quem trabalha muito com carregando, né, materiais, né? Geralmente o pessoal de empresas, estoquistas, né? Aí acaba tendo essa sobrecarga na coluna. E como era realizado isso, né? Por isso que muitas empresas agora estão adaptando uma rotina diferente de cuidado com os seus funcionários, se preocupando com os seus funcionários, através da ginástica laboral. A ginástica laboral ajuda bastante isso, preparando o corpo de seus funcionários para as atividades daquele dia, não só no funcionário em si, né, na atuação do seu trabalho, mas para a sua vida, né? A gente tem que estar sempre focado nisso, melhorar, fazer atividade, movimentar. Tudo que a gente fica travado ou sobrecarrega, as consequências vão vir. Você vai ter uma sobrecarga daquilo, o mau uso daquilo é como uma máquina. Se a gente não utiliza uma máquina adequadamente ou não lubrifica suas engrenagens, um momento ela vai pifar. E assim o nosso corpo também. É verdade. Doutor Emanuel Lacerda, a leucemia, você falou aí 4 tipos. Eu pergunto assim, seja em adulto ou seja em criança, esses 4 tipos, elas causam alguns sinais, alguns sintomas. Quando suspeitar, antes de partir para o diagnóstico, o exame da medula, o hemograma e outros, quando suspeitar pelo que a pessoa, pelo que o adulto ou pela criança está sentindo? Entendi. Leucemia aguda, muitas vezes o paciente não vai descobrir com exame de rotina, assim, com check-up. É uma situação que pega de surpresa, né? O paciente tende a ter um conjunto de sinais, sintomas que vão ter mais ou menos repercussão. Os clássicos nas agudas seria, no caso, começar uma fraqueza, que seria uma anemia já se instalando, né? No caso dos leucócitos que estão aumentados, também não são funcionais. Então o paciente tem uma imunossupressão, uma baixa imunidade. Então ele vai estar sujeito a infecções, que numa pessoa saudável ficaria bom em um certo tempo. Mas no paciente com baixa imunidade, demoraria mais a se recuperar. Então vai chamar a atenção uma infecção ali que demora a se recuperar, ou que está recorrente. Em relação às plaquetas, também vão diminuir. O paciente pode se manifestar com sangramento. Às vezes umas pintinhas vermelhas, né, as petecas, equimoses, manchas no corpo. Algumas situações pode também aumentar essas ínguas, que são os linfonodos pelo corpo. Também pode ter um aumento abdominal por causa do baço, fígado, dor nos ossos. Então, assim, é uma mescla de sinais e sintomas que nem sempre estão todos presentes. Mas é progressivo e tende a ser esse conjunto de alterações, né? Uma fraqueza inexplicada, sangramentos, infecções. Então, na situação aguda, o paciente vai procurar uma emergência, muitas vezes, faz ali um exame físico, anamnese, hemograma, e vai ter algum indício de algo diferente. Porque uma coisa a gente interprete bem, né? Não é porque tem uma febre que vai se preocupar com leucemia, né? Deixar bem claro que leucemia é uma doença rara, né? Entre as 10 tipos de câncer que a gente tem, assim, mais comuns, a leucemia fica ali em torno de 10º lugar, né? Então, que bom que ela é grave, mas é bastante rara. Então, o que a gente faz, o médico faz, é um quebra-cabeça. Porque, por exemplo, numa emergência, chega vários pacientes com febre. Todos não têm a mesma doença. Claro. Um vai ter febre porque está com Covid, por exemplo. O outro febre porque está com pneumonia. Outro febre porque está com alguma infecção na pele, erisipela. Então, assim, a gente não consegue dar o diagnóstico só por algum sintoma. Já as leucemias crônicas, elas são mais passíveis ao diagnóstico com check-up, com consulta de rotina. Porque é aquela alteração que é bem lenta, bem progressiva, que seria a LMC e a LLC. É mais comum o paciente, digamos, fazer um check-up e perceber uma alteração no hemograma. Geralmente o leucócito vai estar aumentado. Então a gente vai avaliar o contexto, porque assim a gente
vai ver se tem algum sintoma, alguma queixa, se usa algum medicamento. E essas informações vão direcionar se o paciente merece ou não investigar uma leucemia. Para cada tipo vai ter seu exame mais específico. Mas o exame, digamos, padrão ouro, né, para leucemias agudas, seria o mielograma, que é você acessar ali a medula óssea do paciente. Para a população, aquele interior, a medula óssea seria o que se chama de tutano, né? É o tutano, que está dentro daqueles ossos chatos, né? Sem ser os ossos compridos, né? E também na ponta dos ossos, né? Na epífise dos ossos também tem. De todos, né? De todos, de todos. É tanto que a gente, para fazer esse exame, a gente faz uma punção na região external, né? Aqui do tórax, na parte da frente. E no dorso do paciente, no quadril, na bacia. Pode ser feito nessas duas regiões, principalmente. Vocês escolhem conforme o paciente, se é um paciente assustado, que fica olhando. Por que é que uma hora nesse ossinho aqui do peito e outra vez aqui da bacia? Bem, assim, na medicina técnica é muito de cada um com sua experiência, né? Então, assim, o jeito de entubar pode variar com o profissional, mas no fim dá no mesmo. A mesma coisa, né? Pegar um acesso central, tem quem prefere jugular, tem quem prefere subclávia. Não é questão de certo ou errado, é o costume e o treinamento de cada um. Mas às vezes tem situações que vai lhe favorecer fazer em um lugar ou outro, digamos, um paciente mais obeso. Então, o paciente com maior peso tende a ter o quadril de mais difícil acesso. Então, você acessar a crista ilíaca, né, a bacia do paciente, é mais profunda. Então, vai ser mais superficial fazer na região external, na região, né, do tórax. Mas há também que evite fazer pelo risco de complicações, porque o externo é muito próximo do mediastino, dos vasos nobres, do coração. Então, assim, um exame, se não for feito com cuidado, pode também trazer uma complicação. Não é frequente, mas tem que ter essa parcimônia. E já você faz esse exame no Hemos, é um exame simples ou é um exame sofisticado que tem que ser em hospital? É um exame de ambulatório. O paciente faz na beira do leito mesmo, faz em uma consulta, faz na enfermaria, não exige centro cirúrgico. É uma anestesia local, né, tópica, simples. O paciente pode estar alimentado, consciente, tá? Uma anestesia simples. É feita uma punção para aspirar um pouco de sangue medular, para a gente ter acesso àquelas células primitivas, né, células de origem, para saber se realmente teve uma proliferação de células blásticas. Então é simples, o paciente não tem nenhuma, digamos, restrição após o exame. Ele pode se alimentar, caminhar, fazer tudo. Um curativo simples, não leva ponto, geralmente nem fica cicatriz. E é basicamente isso mesmo. E faz no Hemos ali em frente ou ao Hospital São Camilo, né? Isso, no Hemos do Crato a gente faz esse exame também. Doutor Ricardo, doutora Viviane, né? A turma Sim, toda, todo né? dia Da tem um médico à hematologia. disposição. Segunda a sexta-feira tem um médico à disposição. Todo dia tem um médico todo de dia manhã? Tem. É um rodízio, manhã que vocês fazem? É uma escala fixa, né? Mas lembrar que é por agendamento. Segunda a sexta, né? Sábado e domingo não. Não. Mas lembrar que é encaminhamento e agendamento. Sim, tá? sim. Não é livre demanda, não. Ou seja, não chega a pessoa, vim fazer uma biópsia do externo para ver minha medula óssea. Não é assim, né? Tem que ter um encaminhamento médico. Né? Sim, até porque geralmente os pacientes são encaminhados de um clínico geral ou de alguma outra especialidade para avaliar a alteração hematológica. Aí nessa consulta a gente vai definir se tem indicação ou não. E nos casos mais graves vai estar internado, vai fazer intra-hospitalar. Mas os casos que são, digamos, mais leves, a gente consegue marcar e agendar pelo ambulatório. Tá certo, doutor Emanuel. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações do casal convidado desse fevereiro laranja, fevereiro roxo, leucemia, mal de Alzheimer. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Oração Santo,
Atenção para os horários de confissões no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Quarta e quinta-feira, de 9 às 12 horas. Sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 15 às 18 horas. Mais informações, WhatsApp 98868-6749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Esgotamento sanitário é mais saúde para você, cratense. O esgoto tratado evita doenças, reduz ratos e baratas e colabora para a preservação das nossas riquezas naturais. Por isso, a Ambiental Crato tem um compromisso de proporcionar mais saúde e bem-estar através de esgotamento sanitário. Juntos, construímos um futuro com mais saneamento, valorizando a nossa terra e a nossa gente. Ambiental Crato. Nossa natureza movimenta a vida. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Casa das Tintas. Lá você encontra tintas imobiliária e automotiva, material para funilaria, complementos para pintura e muito mais. Vá conferir as super ofertas da Casa das Tintas. Rua São Pedro 1799, Salesianos, Juazeiro do Norte. Telefone 3512-9020. WhatsApp 99990-6168. Instagram @Casa das Tintas Juazeiro. Casa das Tintas, colorindo seus sonhos. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. A amizade social é dom de Deus e tarefa de todo cristão e católico. Nestes 60 anos da campanha da fraternidade, somos convidados a substituir a indiferença e o ódio pela cultura do encontro. Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br e nas redes sociais da CNBB. @CNBB Nacional. Realização CNBB. Apoio FM Padre Cícero 104,5. Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero, deste domingo, dia do Senhor, 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, ano B. Em Juazeiro do Norte, Francisco Kleber de Souza, Geraldo Peixoto de Oliveira, Maria Clara Gabriela Souza Leite, Maria de Fátima Cruz e em Barbalha, Maria Marineide Sabino, Distrito Estrela. ZYS 808, FM Padre Cícero 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos aqui com o casal que veio falar sobre as campanhas desse mês de fevereiro. É o doutor Emanuel Lacerda, ele é médico hematologista, veio falar sobre o Fevereiro Laranja, leucemia. E a doutora Ana Lívia Peixoto é fisioterapeuta, veio falar sobre fisioterapia e um pouco sobre mal de Alzheimer. Vou logo perguntar para ela mal de Alzheimer, senão eu esqueço. Mas ela já adiantou, né, que a funcionalidade, as pessoas, elas não podem ficar paradas. As pessoas, quando ficam paradas, quietinhas demais, sem movimento, sem autonomia, só restrita a um leito, elas prejudicam sua saúde física e mental, né? E no caso do mal de Alzheimer, que a pessoa perde um pouco o interesse porque esquece algumas coisas que fazia antes, elas têm que ser estimuladas, né? Fala aí como é esse seu atendimento ligado ao mal de Alzheimer. Então, é isso mesmo, doutor. O paciente, né, com Alzheimer, ele vai tendendo a ficar mais quieto, né, mais isolado, né? Ele tende a ir dificultando mais as suas atividades de vida diária, ele vai ficando mais lento, porque vai tendo alterações tanto cognitivas como de memória, e ele vai se restringindo, né? Às vezes não consegue compreender algumas coisas, tentam lembrar de algo e não consegue desenvolver, e com isso se sente um pouco excluído também. No dia a dia, né, tem as cobranças e tudo, e fica sem conseguir dar de conta, né, digamos assim, sem conseguir estar dando de conta das suas obrigações, e vai se excluindo. No que vai se excluindo, vai ficando mais calado, vai ficando mais restrito, diminui seus movimentos e vai ficando mais enrijecido, podendo evoluir até mesmo a ficar acamado. E vai ficando esse enrijecimento. Enrijecimento vai levando a uma diminuição da movimentação, as articulações perdem um pouco a sua flexibilidade, a sua lubrificação. Com isso, a musculatura vai perdendo força, vai perdendo também trofismo. Por isso que a gente vê alguns pacientes mais atrofiados, né? Que fica aquela perna seca, né? Os braços mais secos, né? Porque ele vai diminuindo a sua movimentação, vai se restringindo mais. E esse paciente, ele precisa de estímulo. Quanto mais ele for estimulado, seja na movimentação, deixá-lo ativo e independente, como também relacionado à parte de cognição, fazer ele raciocinar, né? Estimular ele com jogos, né? Dominó. Quantos a gente não vê, né? Aqueles vozinhos sentados nas praças, brincando de dominó. Isso é muito bom. Tanto pela interação social, de estar com outras pessoas, como pelo ambiente, né? No espaço ao ar livre, como também porque ajuda a raciocinar, né? Vai gerar nesse paciente que ele tenha que evoluir, pensar um pouco nas suas ações, não deixar restrito, que aos poucos a gente tende também, quando tem algum familiar, algum paciente nessas condições, a gente fica um pouco receoso e tende a fazer as coisas por ele. Mesmo ele conseguindo fazer tudo que você puder ter autonomia desse paciente, você deve preservar em se alimentar, em se vestir, ações simples do dia a dia. Deixe ele independente. Claro que a gente tem que estar sempre monitorizando, né, para não evitar alguma acidente, né, alguma se machucar de alguma forma. A gente tem que estar monitorizando isso, mas quanto mais ele puder fazer independente, a gente tem que estimular e orientar sempre. Quanto mais estímulo esse paciente tiver, melhor vai ser a condução desse paciente. Muito bem, E os ouvintes participando da live, a Socorro Ribeiro, desejando bom dia para todos nós, obrigado, para você e sua família também, Socorro Ribeiro. E a Osana, ela tem uma amiga, além dessa parente, dessa amiga dela lá de Londrina, ela tem outro amigo, o nome dele é Jackson, ele está assistindo o programa
E ele é paciente do Dr. Emanuel Lacerda também por leucemia. Lembra do Jackson, Emanuel? Perdão, Jackson, porque é muito paciente na minha cabeça, eu não consigo recordar. Eu iria mentir e falar que lembro de você. Mas um abraço aí e agradeço pela audiência. Legal, que coisa boa. Abraço, viu, Jackson? Continue com o cabo aqui, o Dr. Emanuel Lacerda é do bom, viu? É do bom, é um cara, é um ser humano fantástico e um médico exemplar, um médico estudioso, dedicado, né? Sempre foi muito focado, desde o tempo lá da faculdade, né? Um aluno muito bom, notas boas e hoje um grande médico hematologista. Que maravilha, né? A gente tem muito orgulho, muita felicidade de ter passado pela vida de vocês que chegavam na faculdade um pouco inseguros, né? Tão jovens na época. E eram inseguros e aos poucos a gente vai ouvindo o crescimento desses ex-alunos da FAME, do FCA e da Estácio FMJ. Deixa a gente muito feliz quando chega uma mudança para fazer nessas faculdades, que tem que ter, né? O ensino médico é muito dinâmico, muita coisa nova, aí tem que fazer. Aí uns colegas mais velhos, como eu, diz assim, ninguém leva em consideração os frutos que já hoje querem mudar tudo. Foi porque realmente o resultado é fantástico, a gente fica muito, muito feliz. Você tem lembranças daqueles tempos? Sua turma, seus colegas ainda se encontram? É difícil agora, nesse mundo, cada um vai para o seu lado, né? A gente tentou reunir a turma 10 anos de formado, mas foi na pandemia. Coincidiu com a pandemia, dificultou essa interação, sabe? Mas fica a saudade. Quando eu passo ali em Barbalha, em frente à faculdade, eu me arrupei um pouquinho, sabe? Bate aquela emoção, gratificação pela faculdade. É muito bom. Sexta-feira eu estava lá, né? E falei, na hora, era a primeira aula teórica do módulo, né? Do módulo de gasto. Aí eu falei para eles, né, de algumas coisas, por causa do Demóstenes, né? Eu fui falar do Demóstenes, que faz radiologia intervencionista. Aí, como eu citei ele fazendo coisas que a gente imaginava que ia demorar a chegar no Cariri, e ele trouxe, né, juntamente com o outro colega, o Paulo César, é Paulo Sérgio, é um desses dois nomes, eu confundo, que é lá da Estácio FMJ. Eles fazem muita coisa no Hospital São Vicente de Paulo que a gente não imaginava que ia chegar tão cedo no Cariri. 2 ex-alunos nossos. E assim vai, em todas as áreas, né? A Luciana, sua colega também, foi nossa aluna, né? De hemato. A Carol mesmo, a Carolina, né? Que é hemato pediatra, né? E tantos outros. Mas vamos continuar aqui. Vamos perguntar agora sim. Uma pessoa tem a suspeita, faz o hemograma, tem as alterações, faz o mielograma, que é esse da biópsia que você falou, e fecha o diagnóstico ou ainda existe mais algum exame? Bem, a hematologia, como outros tipos de câncer também, né, que faz parte da onquemato, a origem são as mutações. Então, assim, por mais que a gente veja a alteração das células, mas uma mutação anterior foi que deu origem a esse câncer. Então a gente, após perceber que tem células alteradas, a gente procura classificar essa doença, classificar esse câncer, né? Então é preciso ainda alguns recursos diagnósticos moleculares e genéticos para saber o subtipo da leucemia e também saber o quanto ela vai ser mais ou menos agressiva, se ela vai ser mais ou menos grave. Então, assim, um recurso que a gente usa bastante é a citometria de fluxo, né? Que é você classificar aquelas células se ela tem origem linfóide ou mieloide, por exemplo, e que vai diferenciar o tratamento, a quimioterapia. A gente também usa bastante a citogenética, que é ver o paciente com seu cariótipo, né, aqueles cromossomos. Então a gente vai identificar ali algumas mutações mais frequentes que vão dizer o tipo de leucemia e sua gravidade. Então, assim, o mielograma, digamos, é só o pontapé inicial, porque ali é alteração celular. Mas antes de chegar àquele ponto,
tiveram alterações moleculares, genéticas que favoreceu chegar a esse tipo de câncer. E a gente tem que procurar saber qual foi para distinguir o subtipo e classificar o risco. Até porque é pelo risco que a gente consegue saber se o paciente vai se enquadrar apenas numa quimioterapia simples ou se vai requerer posteriormente um transplante de medula óssea. Então é um conjunto de alterações e exames que a gente lança a mão e que são um pouco complexos. Foge um pouco do dia a dia do check-up que os pacientes conhecem. Muito bem. Então, cada caso é um caso, por isso que existe a especialização, né? Hematologia, que a pouco o doutor Emanuel vai falar também os tratamentos, né? Os medicamentos. Falou do transplante de medula em alguns casos pontuais, mas tem os tratamentos quimioterápicos. O ouvinte Cícero Pereira, ele está desejando uma melhora para minha tosse. Obrigado, Cícero. Tem que fazer uma fisioterapia respiratória. Eu tenho um pouco de alergia, sim, rinite e tenho refluxo. Aí junto os dois é uma festa, viu? Quando eu gripo, aí junto os três. Quando eu gripo, junto os três. Alergia, virose e refluxo. Mas, geralmente eu saio rápido, porque realmente é recente, né? Bem recente. Obrigado, viu, Cícero? Aí ele diz assim, que cuida dos pais dele, que são idosos, mas ao mesmo tempo deixa eles à vontade. Mas sempre com cuidado, porque eles podem levar uma queda pela idade, né, deles, perigosa. Conversa sempre com eles, falando de tudo, principalmente fala sobre o tempo que eles eram mais jovens, né? Fica relembrando, né? E ele parabeniza ao casal pela essa bela entrevista. Então é isso, né? Ele tem essa consciência que tem que cuidar para não ter acidentes, mas tem que deixar a pessoa, o idoso, fazer as coisas, né? Não é isso, doutora? Isso, deixar ele o mais independente possível, né? Dentro das suas limitações. A família está mais interagindo melhor com esse paciente, né? Que a gente vai perceber que ele, aos poucos, vai tendo alterações que muda muito de humor, né? Tem dias que pode acordar e está bem disposto, colaborar com as ações, as atividades, como também vai ter dias que não está para conversa. Às vezes não fala muito, né? Como pode ir evoluindo também para até não querer nem comer, nem caminhar, querer que a outra pessoa auxilie, né? Eu tive também um exemplo em casa, né, com o meu avô. Meu avô também teve Alzheimer e era muito relativo. Tinha dias que ele estava bem ativo, fazia tudo sozinho, com a gente sempre orientando, né? Tinha cuidadores também orientando, como também tinha dias que tinha que dar comida na boca, não queria caminhar, era como se esquecesse, sabe? Dava uns apagões e esquecesse de como conduzir. Aí a família tem que ter muita paciência, muito diálogo, também procurar um suporte para isso, né? Seja com psicologia, seja com outras especialidades, para lhe orientar como conduzir essas situações, né? Que o paciente vai tendo essas limitações, mas deixar sempre ele muito ativo, ações do dia a dia mesmo. Se sabe cozinhar, estimula a cozinhar. Aquela vozinha que sabe costurar, pegar no crochê, estimula, sempre com essa vigilância. E fazendo também exercícios, promovendo sempre atividades físicas, sair um pouco de casa, se tiver condições. Chamar mais a família para participar, né? Os idosos, às vezes têm muitos filhos, muitos netos, bisnetos, chamem todos para estar ajudando no cuidado, no conversar, fazer uma massagem, sentar, né? Para estimular esse idoso a estar contando suas histórias, né? Que tudo isso vai estimular ele a ter uma evolução melhor, né? E mais conforto com essa doença. É verdade. Não devemos ser aquela coisa assim protetora demais de dizer que não pode ir para a cozinha, não pode fazer nada. Não, deixe ele à vontade, apenas ter a supervisão, alguém olhando, né? Porque se houver um desequilíbrio, uma queda, está ali para acudir.
mas tem que deixar as pessoas fazer algumas coisas importantes, as suas tarefas que sempre fez a vida toda, não pode deixar de fazer. Dr. Emanuel Lacerda, tratamento da leucemia. O pessoal tem muito medo da tal da quimioterapia, mas os quimioterápicos são remédios e eles se modernizam, eles vão evoluindo, eles vão com o tempo causando menos efeitos colaterais e atingindo o alvo, para que eles são proposital, né? Atingindo o alvo que é tratar a doença leucemia. Fala um pouco sobre o tratamento da leucemia. Jackson, eu vi aqui sua foto, amigo. Eu lembrei, viu? Foi um prazer te conhecer, tá? Eu sei Isaac Jackson. Isaac Jackson, é. Eu lamento, assim, o diagnóstico, né? Pela circunstância, mas espero que tenha um bom tratamento e uma boa recuperação. Lembrei, viu? Vi aqui sua foto. Um abraço, tudo de bom, viu, amigo? Olha aí. A terapia é o seguinte, professor. Leucemias, as crônicas, tiveram uma evolução muito boa. Hoje em dia a gente tem o privilégio de usar medicamento oral, comprimido. Isso. Então o paciente não precisa se internar. A LMC, hoje em dia a gente usa o imatinib, que é um comprimido clássico, tá? A LLC, leucemia linfocítica crônica, também tem um medicamento oral que está entrando também pelo SUS, tá? Que é o ibrutinib. Então o paciente tem o privilégio de não precisar se internar. Efeitos colaterais praticamente zero. São imunos biológicos esses dois que você citou ou não? São terapias-alvo, isso. Terapias-alvo, justamente. Vai lá mexer no mecanismo que levou à alteração genética. Então o paciente toma o comprimido e convive normal. Não precisa se internar, geralmente não precisa de transfusões de sangue, a chance de infecção é mínima, não cai cabelo, permite conviver com a família, viajar. Então, assim, tem uma autonomia excelente. Quanto às agudas, assim, infelizmente a terapia ela não conseguiu avançar tanto. Nossa quimioterapia ela ainda é tradicional, exige que o paciente fique internado, os medicamentos são múltiplos e a gente tem assim uma gama de complicações, né? Cai cabelo, muitas vezes baixa a imunidade, pode ter infecções, pode ficar no hospital internado por muito tempo, às vezes mais de mês internado. E quanto às agudas, infelizmente, não tem como fugir disso ainda. A terapia é tradicional, é infusional e tem suas complicações, infelizmente. Entendo. Mas o importante é que tem algo a fazer, né? Quando diagnosticado, tem o que fazer, né? Seja hospitalizado, seja injetável, mas tem como ajudar, né? O paciente. Os resultados, eles são imprevisíveis, né? Ou existe percentual, existe trabalho científico dizendo nas agudas quantos recuperam, quantos não recuperam, ou é bem individualizado? A gente faz uma classificação inicial para ter noção do qual mutação o paciente teve. Então a gente vai lá ver o cariótipo do paciente, né, a genética dele, e consegue, através do tipo de mutação, ter noção do que vai ter uma resposta melhor ao tratamento ou menos. Tem a bater essa noção. Mas a classificação é bem individualizada. Mas uma coisa que angustia, como a doença pega de surpresa, o paciente me pergunta muitas vezes: mas doutor, o que foi que aconteceu para eu ter essa leucemia? Né? O que foi que aconteceu? E assim, a própria literatura, ela não consegue nem sempre identificar o que foi que levou àquela leucemia. A gente tem uma bagagem genética que a gente não consegue modificar. Por mais que tenha situações que a gente sabe que tem correlação, mas a parte genética a gente não consegue modificar, né? Nossas origens familiares. Mas o que parece mais ter correlação com leucemia são as radiações, né? Raio-X. Por isso aqui tem que ter aquele cuidado de usar proteção, né? Os EPIs e também algumas coisas químicas que derivam do benzeno, do petróleo, né? Gasolina. Até a gente vê o pessoal dos postos, né, de combustíveis usar máscara, é importante usar máscara. Os dois mais comuns assim que tem correlação com leucemia seria a radiação e o benzeno. É o que mais tem correlação, mas a gente nem sempre consegue nos pacientes ver essa associação. E de maneira menos, mas também importante, seria o tabagismo, né, o fumo,
Algumas infecções também podem ser gatilho para câncer, dentre elas o HIV, as hepatites B e C, pode também ser um gatilho para mudar ali sua parte imunológica, né? E desencadear uma leucemia, porque é como se a pessoa tivesse já uma fragilidade genética, cromossômica, e algum fator externo foi o gatilho para desenvolver aquele câncer, aquela leucemia. Então, digamos que os parâmetros mutáveis a gente consegue evitar, mas não seria 100%. É uma doença, infelizmente, bem assim, traiçoeira, qualquer idade pode ser acometido. E a gente, claro, tem que ter hábitos saudáveis, mas a gente não consegue determinar que mesmo assim vai escapar do risco de ter uma leucemia. É verdade. Participando da live, o Deon Sampaio, parabenizando o programa, parabenizando o casal e pedindo para Deus abençoar sempre. Obrigado, Deon. Abençoe também você e sua família. Nós vamos para mais um bloco. Sim, pode complementar, doutor Emanuel. Acho que é tio Deon. Tio Deon, abraço. Opa, olha aí. Tio Bença, bom dia. Olha aí, o tio do doutor Emanuel. Muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações do casal. Dr. Emanuel Lacerda, médico hematologista. Doutora Ana Lívia Peixoto, fisioterapeuta. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Essas empresas ajudam em nossa missão. JZ Locações e Turismo. Aluguel de veículos Bom para dia, viagens doutor locais Esse aí é e o doutor Emanuel do excursões Emoço. interestaduais. Esse foi Contamos com uma trabalho no frota Emoço de comigo, ônibus tem 3 anos trabalhando com ele. motoristas Ótimo médico. capacitados, Um prontos abraço para para todos os prestar médicos. os melhores Todos. serviços. Entre em contato pelos números DDD 88 99908 4607 e DDD 88 99603 3903. Organização Josué Gonçalves. JZ Locações e Turismo. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Trabalhamos com pães para hamburgueria, bolachas, pães integrais, bolos caseiros e confeitados, biscoitos, sobremesas, kit festa, docinhos personalizados, salgados em geral e para eventos. Qualidade e sabor é na Pão Nobre. Avenida Castelo Branco, 3426, Novo Juazeiro, próximo à Igreja Menino Jesus de Praga, Juazeiro do Norte. Instagram, @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. WhatsApp, 99937-2058, 99937-2058. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 889-9965-6420 e 3571-1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. Siga
Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. Olá, queridos ouvintes de Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio FM Padre Cícero 104.5. De segunda a sábado com o programa Experiência de Deus, das 10 às 11 da manhã e o reprise das 10 às 11 da noite. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Combate à dengue. Esse é o foco. Você sabe por que a doença se chama dengue? A palavra tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. Não existe transmissão pela água ou alimentos, ou pelo contato direto com o doente. A transmissão é apenas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Dengue se combate todo dia. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Apoio FM Padre Cícero 104,5. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Último bloco já. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Daqui a pouco, a missa transmitida pela FM Padre Cícero, diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus. É tempo quaresmal, preparação para a grande festa da Páscoa, da Ressurreição. E aqui no programa Dicas de Saúde, acompanhando as campanhas do mês de fevereiro. Próximo domingo nós já vamos entrar numa outra fase, né? Porque esse é o último domingo de fevereiro. Em março tem que falar sobre o câncer coloretal, infelizmente um dos cânceres que mais está aumentando no mundo. Então vai estar conosco o Dr. Alisson, que é coloproctologista. Também tem a Semana do Sono, com o Dr. Péricles Filho, sobre sono, né? Também vai ter o câncer colo do útero, mês de março também. Que mais? E tem o domingo de Páscoa, né? Que eu tô vendo aí quem é que a gente convida para fazer um programa especial sobre saúde e fé. Domingo de Páscoa. Vamos fazer esse programa no dia 31 de março. Mas hoje o assunto é leucemia, é também fisioterapia. Sobre leucemia, o doutor Emanuel Lacerda falou sobre o tratamento. Mas ele falou também em outro momento sobre o transplante. Qual a indicação ou quais indicações para o transplante de medula no caso de leucemia? Doutor Emanuel. Quando a doença é de alto risco, que a gente classifica com as mutações que o paciente tem, a gente vai ter uma noção se ele vai responder bem à quimioterapia sozinha ou se não vai responder bem àquela quimioterapia. Aí com essa classificação a gente consegue já prever ao paciente que vai necessitar de um transplante posteriormente. Aí nesse momento, ao diagnosticar e classificar a doença, a gente já vai investigando se o paciente tem irmãos ali, né?
que possa ser viável uma classificação do seu HLA, que é a sua parte genética, para escolher o irmão mais compatível. Porque assim, no Brasil a gente é um país miscigenado, né? Bem misturado, as origens, né? Isso. Africana, asiática, né? Europeia, indígena. Deixa a gente um país muito bonito, né? Assim. Isso. Mas em contrapartida dificulta conseguir pessoas geneticamente semelhantes. Então é muito mais comum conseguir um doador compatível de medula óssea se for parente, se for irmão. Mas quando não consegue irmão compatível, a gente lança a mão do doadores nacionais, né, o Redome, que é para ver quem tem ali a parte genética compatível. Então aquelas pessoas que vão doar sangue e que tem lá aquela campanha para também cadastrar medula óssea, não é para você doar naquela hora a medula óssea, não. É para você fazer um exame de sangue para classificar seu tipo de HLA e você ficar no banco de dados à disposição. Então ali você vai deixar seus dados armazenados e se algum dia algum paciente no Brasil todo requerer um transplante e achar que você é compatível, você pode ser convocado para qualquer região do Brasil. Por isso que é importante, num país que é miscigenado, né, misturado a parte genética, quanto mais pessoas se voluntariarem para classificar, aumenta a chance de um paciente que tenha leucemia, que requeira transplante, conseguir com sucesso essa terapia. É muito importante, então, transplante de medula óssea quando bem indicado. Doutora Ana Lívia, uma questão sobre a fisioterapia respiratória. As pessoas, eu lembro antigamente, via muitas crianças fazendo aerosol, né? Nebulização. Ainda tem isso, mas eu percebo que diminuiu um pouco. E eu sei que é eficaz, porque em vez de você tomar medicação via oral ou injetável, se você pode fazer uma medicação que tem uma ação tópica, né? Que vai lá dentro, através do ar, né? Do aerosol, dá menos efeitos colaterais. É percepção errada minha que está diminuindo, ainda é bastante frequente a ajuda fisioterapeuta respiratória utilizando as nebulizações? É sim, doutor, ainda se utiliza bastante, só que algo também que veio, está crescendo mais o cuidado, é com a higiene respiratória. Assim como a gente todo dia escova os dentes, tem um cuidado com a dentição, a gente também tem que ter o cuidado com a respiração. E é estimulado bastante a lavagem nasal. Essa lavagem nasal vai contribuir para melhorar essas circunstâncias e prevenir que esse paciente agudize esses quadros. A gente vai estimulando os pais, ensinando desde bebezinho, tendo esse costume, essa rotina de fazer essa lavagem nasal. Para cada idade tem uma recomendação, tem uma dosagem, tem a maneira de se posicionar e fazer o procedimento corretamente, mas com esse cuidado vem ajudando bastante a diminuir essas necessidades de medicação, de internação, de progressão dessas doenças, porque já vai ajudando na higienização dessa área, diminuindo a proliferação, né, desses agentes que irritam né, e causam a infecção, que o paciente vem a piorar o quadro clínico. Então, já se tem essa rotina bem organizada, né? Os pediatras estimulam, quando o paciente precisa fazer a fisioterapia indicado, o profissional utiliza esse recurso também e orienta em casa para ser um cuidado diário, né? Quando você perceber o paciente já dando sinais que pode vir a ter uma agudização, já é uma das coisas que é introduzido na rotina, a lavagem nasal. Por isso que talvez esteja observando menos o uso da nebulização, mas ela ainda é utilizada, né? A gente não descarta, com certeza, mas vem para se somar. E temos um resultado muito bom com isso, né? Evitando muito as internações, muito antibiótico, né? Eu tenho um exemplo também em casa. Meu filho, ele tem 5 anos atualmente,
Mas desde bebezinho vem com essa rotina e agora, com 4 anos, foi que ele precisou, né, devido à infecção e tudo, teve que usar antibiótico. Mas olha um tempo bom que conseguiu segurar, né? Com essas... as infecções oportunistas, quando vai para a escola, que convive com outras crianças, né? As infecções que acontecem, né? Esses sazonais, tudo, aí isso contribui bastante tendo esse cuidado. Sem dúvida, tudo é prevenção, né? Bons hábitos higiênicos. Esse de limpar o nariz é fundamental. Olha, se a gente escova dente, escova gengiva, escova a língua, aí o nariz deixa de lado, tem que também fazer uma boa higiene nasal, né? Interessante. Doutor Emanuel Lacerda, hematologista, falou bastante de leucemia. Não pode, antes de terminar o programa, deixar de falar de outro câncer que é um pouco diferente, mas que muita gente confunde, o leigo, né? Confunde. Fala um pouquinho sobre o linfoma, que é também um câncer da sua especialidade. Certo. Os linfomas, né, eles chamam a atenção porque eles tendem a aparecer com o aumento daquelas ínguas, né, que o pessoal chama de ínguas, mas são os linfonodos. Então, assim, de maneira fisiológica, habitual, os linfonodos eles aumentam com infecções. Então, o paciente com infecção vai ter aqui um aumento de linfonodo, mas vai chamar a atenção aquele linfonodo que aumenta de maneira persistente, que aparece em mais de um local e que traz sintomas correlacionados. Muitas vezes uma perda de peso, sem ser intencional, uma febre não explicada, um suor noturno, né? Então são aquelas características que fazem lembrar mais o linfoma e de maneira avançada. A diferença é porque a leucemia ela não tem tanta massa, né? Ela é mais uma alteração nos fluidos, né? no sangue e na medula óssea, mas pode também ter alteração de linfonodos. Mas o linfoma classicamente seria mais aumento de massas, né? De tumorações, mas são linfonodos. A gente tem até algumas regiões que são mais propícias a perceber isso, que é a região do pescoço, a região cervical. Em casos mais avançados é até visível, mas claro que a gente tem que procurar palpando, igual faz com o exame das mamas, né, de maneira primária. Também as axilas é uma região que pode também perceber se tiver algum aumento. E a região inguinal, né, a virilha. São 3 locais, topografias, que a gente percebe que vai chamar a atenção nos linfomas. Mas qualquer estrutura do nosso organismo pode ter linfoma, também internamente, né? Desde o cérebro, estômago, né? Mas de maneira assim mais habitual seriam os linfonodos mais periféricos. É verdade. E outra coisa também que você não pode deixar de falar é sobre as anemias. Anemia que o pessoal pensa que é uma doença específica, na verdade é uma consequência de vários problemas, né, de saúde, e que é muito comum e que tem tratamento, dependendo do tipo, e que às vezes, quando é de forma aguda, tem que se fazer até transfusão de sangue. Então também é importante se dar uma estimulada do pessoal que doava sangue e parou de doar, ou aqueles que nunca doaram na vida. O que falar sobre anemia e transfusão de sangue? Anemia, ela tem várias causas. Então, assim, às vezes o paciente, quando está com anemia, pensa logo em câncer. Mas eu costumo falar que a anemia é como uma febre. Ela, por si só, não é uma doença suficiente. Alguma coisa levou àquela anemia. Então, quando o paciente tem, digamos, leucemia, a consequência da leucemia é levar à anemia. Às vezes os pacientes confundem, acham que por ter alguma anemia tem risco de aparecer um câncer. Mas não, cada anemia vai ter que ser investigada, porque ela pode ser desde uma alimentação, uma questão absortiva do estômago, sangramentos, e também anemias genéticas, né, hereditárias, como a talassemia, anemia falciforme, anemias hemolíticas. Então, assim, é uma lista gigante de opções de causas para anemia.
Então, assim, o que vai definir o tratamento, né, é o tipo e o quanto ela foi, o tempo que ela foi instalada. As anemias, digamos, que requerem transfusões, são aquelas mais sintomáticas. Digamos, um paciente saudável teve um acidente de trânsito, né, moto, ou arma branca, arma de fogo. Então, aquela situação vai gerar uma perda de sangue aguda que o corpo não estava preparado. Isso. Então, ali o paciente fica descompensado. A gente fala que é um choque, né? Choque hipovolêmico. Então, naquela circunstância, na emergência, vai se requerer muitas vezes uma transfusão para repor o líquido que o paciente perdeu. Mas não é sempre que uma anemia tem que transfundir. Os casos que são mais leves, que são mais crônicos, a gente consegue com calma, numa consulta, identificar qual foi a sua etiologia, qual foi a sua causa e tratar a causa básica. Então, a gente hoje em dia sabe que a transfusão é importante, mas ela não é a primeira escolha. Vai ter suas indicações, mas a gente tenta o máximo possível evitar a transfusão. Tá? É nosso último recurso. Exato. Sempre fazer o diagnóstico, ou seja, saber a causa, né, da anemia. E de preferência com o hematologista, quando o clínico ele não consegue, ele encaminha. Quando ele não consegue fazer o diagnóstico, ele encaminha para o médico, a médica hematologista. A Marlene Claudine está assistindo o programa, desejando bom dia para nós, para você também, viu, Marlene e sua família. Vamos chegando ao final do programa. Eu já vou agradecendo a esse casal por ter vindo aqui, ter dado essas informações tão importantes para os ouvintes da FM Padre Cícero. E vamos nos despedir deles, mas ao mesmo tempo explorar mais um pouquinho eles e pedir que na última consideração a doutora Ana Lívia Peixoto fale para as pessoas quando que elas devem procurar um fisioterapeuta, uma fisioterapêutica, quais são as indicações mais frequentes de necessidade de fisioterapia? E aí, são várias, né? São muitas. São muitas. Vamos correlacionar mais ao Alzheimer, por exemplo, né? E aos pacientes idosos. Eles têm a perda funcional, vai ficando mais fracos, perda de força, limitação de movimento. Todos esses vão colaborar com a fisioterapia, né? Vão se beneficiar com a fisioterapia. E tudo vai sendo mudado, né, no organismo, tendo limitações tanto de movimento como limitações respiratórias, por estar reduzindo sua movimentação, tende também a capacidade pulmonar ficar mais reduzida. Tá? A gente pode contribuir também para essa evolução, prevenindo pneumonias, atelectasias e até doenças que já estão instaladas, né? Já estão instaladas. Quem é DPOC, paciente asmático, tabagista de longa data, né? As patologias respiratórias como um todo, elas podem se beneficiar sim e muito com a fisioterapia, né? Sabemos que tem algumas doenças que não têm cura, mas a gente pode sempre promover uma melhor qualidade de vida. É o que a fisioterapia busca. Evoluir nosso paciente para que ele tenha uma melhor qualidade de vida dentro das condições que ele tem. E estimular a família, saber conduzir melhor. Tanto pode atuar para idosos como crianças, cabe a todas as faixas etárias, para a evolução do desenvolvimento motor. Muitas crianças que nascem e têm dificuldade para caminhar, um atraso um pouco nesse desenvolvimento. A fisioterapia atua também para esses pacientes. Pessoas que têm problemas osteoarticular, seja a hérnia de disco, né, como a ouvinte sugeriu, né, também colaborou aí com a gente, como também outros problemas que tem fraturas como um todo, né? A fisioterapia atua também na parte desportiva, né? Em geral, a gente vê muito aí os atletas, utiliza muito, né? As ventosas, você vai ver algum paciente com aquela marquinha roxinha, ali é o fisioterapeuta atuando. Aquelas faixas elásticas coloridas, a gente vê muito nas Olimpíadas, é um fisioterapeuta atuando. Todos os times, hoje em dia, né, de grande
porte tem um fisioterapeuta atuando para ajudar necessário nessa... e obrigatório. Exatamente. Gestantes se beneficiam também com a fisioterapia, as drenagens, pacientes vasculares com alterações vasculares, porque ajuda nessa mobilização, evitando a trombose, né? Como também pacientes que têm distúrbios intestinais. Também. Vamos puxar um pouquinho para cá, né? Distúrbios intestinais, porque vai ajudar nessa motilidade, que o organismo ele tende a ficar restrito, mais parado, a prisão de ventre, a incontinência urinária, incontinência fecal. A fisioterapia também atua, que tem a fisioterapia pélvica, que ajuda a atuar nessa parte. E ano retal, né? Quando Exatamente. A musculatura fica flácida, né? Exatamente. Então, é uma gama muito grande de atuação da fisioterapia. E ajudando a não se prender só às medicações. Né? Tem recursos que a gente pode atuar, que vai colaborar nessa restabelecer a sua saúde, dar melhor condições, sempre visando a funcionalidade, deixar mais ativo. Hoje em dia, o que é que a gente percebe? Qualquer doença, seja ela qual sua origem, né, ou sua especialidade que vai ser direcionada, não é só medicação, é hábitos saudáveis de vida, uma boa hidratação e movimentação. Quando você vai ao médico, o que é que o médico diz? Você tem que se alimentar bem e caminhada, né, geralmente. Faz parte, todo o tratamento. Então, tendo esse costume, com esses hábitos de vida, se movimentar, ficar mais ativo, se alongar, fortalecer, tudo isso vai contribuir, independente de qual a sua doença, né? Como também prevenir que venha a se estabelecer alguma doença, né, no futuro. A gente está em processo de envelhecimento. Então, algumas limitações o nosso corpo vai se adquirindo devido à evolução natural da vida. E a gente tem esses cuidados, né, de se organizar melhor, dar mais essa oportunidade desse cuidado para si, de fortalecer, movimentar como um todo. Seja atividade física, em geral, ou então ir para um profissional para poder lhe conduzir melhor, respeitando as suas limitações, não exagerar, fazer algo independente e acabar se machucando, e investigar quais são as suas limitações, se organizar, fazer uma avaliação melhor e direcionar o que iria ser mais benéfico para a sua condição. Legal, muito obrigado. Tanta informação, doutora Ana Lívia. A Maria José Marinho diz que maravilha de programa, parabéns, obrigado, Maria José. A Maria Luzia Nascimento deseja bom dia e diz que o doutor Emanuel Lacerda é um grande profissional, concordo. Ela também diz que tem todo o carinho e respeito dela, sempre. E que ela diz também que adora esse programa Dicas de Saúde. Me parabenizo, obrigado, Maria Luzia Nascimento. Doutor Emanuel, eu gostaria que o senhor finalizasse sua participação falando sobre a importância de ser doador de sangue. Quantas vidas um doador de sangue pode salvar, não é? Como seria bom se as pessoas se dispôssem mais a ser doador de sangue, não é mesmo? Perfeito. A doação de sangue ela é muito importante porque ela tem que ser um hábito. Então, assim, os pacientes vão requerer sangue ao longo do tempo. Então, não é interessante que você vá doar sangue só por causa de uma campanha, porque foi carnaval, Natal. Não. Tem o hábito de doar sangue, porque até é um privilégio da gente, que é o nosso tecido que se renova. A gente não consegue doar várias vezes um rim. Né? Então, assim, o sangue tem esse privilégio de poder ser doado várias vezes, que vai ser recuperado e não traz nenhum prejuízo. Então, quem pode doar sangue? 16 anos até 69, tá? Lembrando que de menor tem que ter o consentimento de alguém responsável, geralmente os pais, semelhante ao título de eleitor, né? A quem vai votar. 16 anos, 17 anos. E complementa a pergunta que eu... Se, assim, não tem nenhum problema, né? Assim, não tem nenhum risco, né? De ser doador de sangue. Não, tranquilo. Aí o peso estimado, pelo menos 50 quilos, para doar com segurança, né? O intervalo de homem e mulher. Homem pode ser um pouco mais curto o intervalo, a cada 2, 3 meses. E mulher a cada 3, 4 meses, que é o tempo de se recuperar. É devido à menstruação, né, da mulher? Isso. Fisiologicamente, a mulher vai ter um balanço negativo mensalmente e tende a ter um pouco mais de perda sanguínea do que o homem.
Então ela precisa de um tempo maior para se recuperar. E aí, quando você doa sangue, você faz uma bateria de exames e, se tiver algum problema, você pode até ser informado, né? Pelo Hemocentro, que você precisa procurar um médico para se cuidar, não é isso? Sim, ao doar sangue é feita uma entrevista para saber se você está bem, né, de saúde, clinicamente. E mesmo após a entrevista, o sangue que é doado ele é analisado para também não deixar passar alguma infecção que você mesmo nem sabia. Então se fazem alguns exames de infecções para ver se aquela bolsa tem risco de contaminar algum paciente. Mas não entendam que doar sangue é fazer um check-up, tá? Se quer fazer um check-up, procure um posto de saúde, né, um clínico geral, não vá com essa intenção. E aquela bolsa que foi doada, né, ela vai ser fracionada nos elementos figurados, né? Então, o hematologista trabalha com os elementos figurados do sangue, que são as hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e as plaquetas. Sim. Então, quando o sangue é fracionado, a gente vai ter lá uma porcentagem de hemácias, né, que a gente usa para quem tem anemia, vai ter uma porcentagem de plaquetas, aqui tem plaquetopenias, né, doenças plaquetárias, e plasma, que é a parte líquida ali, que vai ser útil para a coagulação do sangue, fatores de coagulação principalmente. Então, como uma pessoa que doa sangue, o sangue vai ser fracionado, dividido em 3 hemocomponentes, teoricamente você pode salvar 3 vidas, né? 3 vidas para cada doação de sangue. Que maravilha, né? E não é check-up, mas para doença sexualmente transmissível é muito bom, né? Porque você saber que não está transmitindo para ninguém algum problema de saúde. Perfeito, perfeito. Legal. Muito obrigado, doutor Emanuel. Muito obrigado, doutora Ana Lívia. Obrigado, Carlos Eduardo, aqui conosco todos os domingos. Quase todos, né? Tem um domingo que tem a folga, deixa a gente na mão, mas tem substituto. E obrigado você, ouvinte da FM Padre Cícero, razão de ser do nosso programa de muitos anos, é a sua participação aos domingos com a gente. Viu? Vocês vão ficar agora com a missa, os que não podem ir para a igreja, né? Os que podem têm que ir, viu? Mas os que não podem, por algum problema físico, algum problema de saúde, assiste, né, a missa, ou pelo menos escuta a missa pela Rádio Padre Cícero. E é isso, permaneçam com a sintonia da FM Padre Cícero, que a nossa programação é realmente dedicada para o cristianismo e a educação. É uma rádio que educa e evangeliza. Então, um abraço para todos.